Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime, que nos mostra o caminho da luz. Vamos iniciar os trabalhos realizando uma prece, contando com todos vocês com a mente elevada ao alto, harmonizando com o mundo celestial, pedindo ao Pai misericordioso que tenhamos uma noite abençoada, de luz, de aprendizado, e que as boas energias cheguem a cada um de nós, encarnados e desencarnados, e para toda a humanidade que tanto padece nas enfermidades, nas catástrofes, nas guerras, que a harmonia chegue ao nosso reino terreno, para que possamos vivenciar momentos de felicidade, principalmente nessa fase de transição em que nos encontramos. Dessa forma, vamos ouvir o nosso irmão Silvio Figueroa, que é daqui do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que vai nos falar sobre Espírito de Verdade. Quando, quem, como e quando. Será um estudo muito proveitoso para que nós tiremos dúvidas, porque é um assunto às vezes polêmico, mas que ele vai nos trazer, com certeza, a sua visão estudioso, de experiência, para nos elucidar. Silvia, a palavra é sua. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria. Estamos retornando à nossa casa, caminhando para Jesus. Rogamos a Jesus que nos ajude, não é, nesse reinício, e que nós, sob a orientação dele e de seus mensageiros de amor, nos conceda e nos permita ampliarmos aos nossos trabalhos, no mínimo ao que fazíamos antes. E, se possível, fazermos mais ainda. Ok? Bom, meus irmãos, o tema da noite de hoje, como bem disse o nosso irmão Luiz, é sobre o Espírito de Verdade. Tá? Acreditamos que todo espírita tem uma noção, ou no mínimo uma opinião, tá? De quem seja o Espírito de Verdade. Nós escolhemos esse tema justamente porque sabemos da polêmica que existe, né, em torno uns imaginam que isso é secundário. O que é importante é nós termos o conhecimento da mensagem do que o Espírito de Verdade veio nos trazer. E quem vem a ser o Espírito de Verdade é algo que não seria tão importante. Portanto, uma questão de segunda ordem. Outros imaginam ser o Espírito de Verdade a pleiade de espíritos que veio trazer, não é, a doutrina dos espíritos, ou a codificação anotada por Allan Kardec. Outros irmãos imaginam, ou têm a opinião, que o Espírito de Verdade é o próprio Consolador, não é? Não sabendo explicar por quê. Outros dizem e acreditam, né, até por intuição, sem saber justificar nem apontar como, ser o próprio Cristo. E outros ainda, irmãos nossos, dizem, e pasmem, irmãos que são considerados de grande influência no movimento espírita, ser o primo de Jesus, o João Batista. Por isso, nós escolhemos conversarmos hoje sobre o Espírito de Verdade. Quem, como e quando. Tudo observado e anotado dentro dos escritos espíritas. E por uma questão de justiça, precisamos também salientar que observamos o belíssimo trabalho de pesquisa do
irmão João Neto, que fez uma pesquisa maravilhosa em torno dessa temática. Inicialmente, nós gostaríamos de citar a passagem de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 20, que diz: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E continua a passagem, escrita por Mateus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aí nós temos, no mínimo, duas situações curiosas. Mas vamos concluir os versículos. Eu, disse Jesus, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligarás na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, lhes ordenou que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Muito bem. Observe que nós dissemos que aí, nessa passagem de Mateus, existem no mínimo duas questões curiosas. Primeiro, a questão com relação aos irmãos que alegam saber quem viria a ser o Espírito de verdade, é uma questão secundária. Ora, o próprio Jesus teve o cuidado, né, de saber a opinião dos seus discípulos sobre ele próprio, dando aí uma prova contundente, né, da sua preocupação e de que o quanto seria importante que os homens soubessem quem ele era. E nós, igualmente, devemos observar essa atitude de Jesus. Para nós é importante, sim, sabermos quem é o Espírito de verdade. Assim como Jesus teve o cuidado, né, e se preocupou de saber dos seus discípulos quem ele era. E a outra questão interessante que nós observamos é quando Jesus diz que sobre Simão construirá a sua igreja. Lamentavelmente, há muitos de nós, e pasmem mais uma vez, espíritas, né, de longas datas, pessoas reconhecidamente donos de um conhecimento da doutrina profundo, que alegam, né, que o espiritismo não é uma religião. E mais ainda, que Jesus nunca falou em religião. Não criou nenhuma religião. Por certo, Jesus viveu a religião. E a maior prova de que Jesus quis que os homens, né, vivessem da religião, ou pelo menos pela religião também, está aí na passagem de Mateus, nesses versículos que ele coloca claramente que sobre Pedro criará, ou fará dele a pedra angular da sua religião. O problema é que os homens, nós, né, equivocados nos nossos conhecimentos e entendimentos a respeito da vida, é que distorcemos. Fazemos daquilo, né, que deveria ser a verdadeira religião uma condição de oportunidades, uma condição de oportunismos, de se tirar proveito, de distorcer as verdades divinas para atender às suas necessidades pessoais e satisfações egoísticas. O problema, meus irmãos, não estão nas religiões em tese. O problema está nos homens e o que fazem delas. Essa seria uma temática para uma outra apresentação.
não vamos nos aprofundar nesse ponto, porque ele exige bastante tempo. Mas aí fica a prova de que Jesus viveu e se referiu à religião, sim, diferente do que muitos acham. Muito bem. E aí nós perguntamos, quando comunicou-se o Espírito de verdade pela primeira vez? Conhecendo quando ele se comunicou, não é? Ou quando ele se fez presente para o mundo nosso encarnado, saberemos, consequentemente, como ele agiu e, consequentemente, quem ele foi. E nós recorremos ao livro Obras Póstumas, na segunda parte, onde Kardec trata o tema Meu Espírito Protetor. Kardec deixou lá registrado que em 24 de março de 1856, escrevendo sobre os espíritos e suas manifestações, por várias vezes e várias horas, insistentes batidas que cessavam quando se buscava a sua origem, e retornavam quando voltava a escrever. Ou seja, nesse dia 24 de março, estava lá Kardec trabalhando, né, a respeito das comunicações espíritas. E, de repente, umas batidas. E ele parava de escrever e voltava a procurar essas batidas. E as batidas sumiam. Ele voltava a escrever, a trabalhar, e as batidas voltavam novamente. E assim passou-se. Longas horas. E Kardec não descobriu quem foi ou o que causava essas batidas. No dia seguinte, em reunião mediúnica na casa do senhor Baldim, Kardec fez a seguinte pergunta ao espírito Zéfiro sobre a origem dessas batidas. Ou seja, após essa noite de trabalho onde aconteceu essas batidas, havia uma reunião mediúnica onde Kardec aproveitou para perguntar e questionar a respeito desse ocorrido. E perguntou Kardec ao espírito comunicante, no caso, o espírito Zéfiro: ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Podereis dizer-me a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E o espírito Zéfiro respondeu: era teu espírito familiar. E Kardec voltou a perguntar: com que fim foi ele bater daquele modo? Pois era de forma tão insistente e tão persistente. E teve como resposta: queria comunicar-se contigo. E Kardec voltou a perguntar: poderei dizer-me quem é ele? E Zéfiro respondeu: podeis perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. E Kardec, voltando-se para o seu espírito familiar, perguntou: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito familiar respondeu: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Esse foi o primeiro momento que, pelo menos, nós temos registro, né, da aparição, da comunicação do Espírito, denominado verdade, ao codificador. E que também podemos dizer que aí, né, nesse momento, começava-se a codificação da doutrina espírita. E Kardec continua a perguntar ao espírito comunicante, que está registrado lá na segunda parte do livro Obras Póstumas, que tem como título Meu Espírito Protetor. Perguntou Kardec: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E nesse momento, o Espírito Verdade respondeu: talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Ou seja, Kardec não tinha a menor noção, nesse momento, com quem falava, nem quais eram os propósitos desse espírito junto ao codificador. E a missão, embora tivesse a consciência
que um mundo novo ele descobria e da necessidade que tinha da comunicação das revelações que lhe eram transmitidas. E continuou Kardec a perguntar: poderei evocar-te em minha casa? E o Espírito de Verdade respondeu: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-los. E continuou a entrevista. Kardec, né, grande pesquisador que era, voltou à pergunta anterior, de forma sutil. Terás animado na Terra algum personagem conhecida? Ou seja, o Espírito de Verdade, naquele momento, já tinha dito a ele que para ele seria apenas, ou teria apenas dado a denominação de a verdade. Kardec sutilmente voltou a perguntar quem ele era, em outras palavras, e recebeu um puxão de orelha. Né? O Espírito de Verdade respondeu: já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Ou seja, não era oportuno que nem Kardec, nem todos os conviventes de Kardec à época do recebimento da codificação tivessem noção de quem era esse espírito. Porque certamente muitos não acreditariam quem ele era, nem do seu propósito. A coisa tinha que ser feita mais ou menos com o andar da carruagem, sem a percepção plena da realidade, embora se tenha consciência de se estar vivendo um momento extremamente importante para a humanidade. E continuou Kardec perguntando: ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? E o Espírito respondeu: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasse. E Kardec perguntou novamente: a tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? E o Espírito de Verdade respondeu: ao capítulo de ontem submeto ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Ou seja, o Espírito de Verdade apenas disse: releia e encontrarás. O motivo pelo qual dá a necessidade de refazer o trabalho. E Kardec perguntou de outra forma: eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo. E o refiz hoje. E perguntou: está melhor? E o Espírito de Verdade respondeu: está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha, que com um grave erro depararás. Ou seja, dessa feita, o Espírito de Verdade, além de dizer para ele reler, apontou literalmente a localização e a linha de forma precisa onde se encontrava o erro. E Kardec comentou: rasguei o que escrevera ontem. E o Espírito de Verdade foi contundente: não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. Ou seja, mesmo que tu modificasse, precisava de alteração. E após essa comunicação, Kardec faz uma nota, deixa uma nota, onde ele confessa que literalmente não fazia a menor ideia com quem ele estava lidando. Disse Kardec: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidas à importância. Poderíamos aprofundar
um monte nessas palavras de Kardec. Infelizmente, o tempo não dá e nós temos uma boa quantidade de informação para transmitir. Kardec continuou a sua nota. Se as atribuições inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas, por muitas satisfações morais gratíssimas. Ou seja, Kardec deixou muito claro naquele momento que não fazia noção. E que aquele espírito, de fato, não é, durante toda a sua vida, o ajudou e o apoiou. E nesse ponto precisamos fazer 3 pequenos esclarecimentos. Primeiro, que ainda não era conhecida a escala espírita ou as categorias de espíritos simpáticos, e usava-se a expressão de espíritos familiares aos comunicantes que se apresentavam de forma simpática. Ou seja, por ser indicado pelo espírito Zéfiro, não é? A Kardec, que se tratava de um espírito familiar, não se tratava necessariamente de um espírito da família de Kardec. Naquele momento, de maneira geral, qualquer espírito que se comunicasse de uma forma simpática, amistosa, era denominado de espírito familiar. O segundo ponto é que os espíritos batedores, na falta de outro meio, podem ser utilizados pelos espíritos superiores para se comunicarem. Está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 145. Isso porque alguns irmãos imaginam e até alegam, né, que o espírito verdade era um espírito batedor. Na verdade, o espírito verdade é um espírito superior, o mais superior de todos, que pelo menos se apresentou até nós nesse momento. E talvez alguém pergunte, mas Silvio, quer dizer que um espírito superior não pode se comunicar conosco? Pode. O desafio é nós percebermos a eles. Nós precisamos de alguém próximo de nós que nos traduzam as informações que eles têm para nos trazer. Por isso, da utilização, como está lá registrado no Livro dos Médiuns, da utilização de espíritos batedores para codificarem uma informação de tal maneira que nós possamos percebê-la. Porque as informações, as orientações dadas e enviadas pelo alto, elas nunca deixaram de existir. E existem a todos os instantes. Nós é que não as percebemos. Ok? Muito bem. E a terceira questão é que Kardec disse que soube por outros espíritos, que esse espírito, o de um ilustre filósofo da antiguidade. Está registrado lá no livro Iniciação Espírita. Isso para deixar mais evidente que Kardec não fazia a menor noção, né? Quem era o espírito que se apresentou a ele, se denominando a verdade. Muito bem. O espírito de verdade foi guia e protetor de Allan Kardec. Isso está registrado por Emmanuel na obra A Caminho da Luz, lá no capítulo 22, onde está escrito: apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo, na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Ou seja, é Emmanuel ratificando e nos informando que o Espiritismo era obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua misericórdia nos trazia a condição do Consolador prometido naquele momento. E que Allan Kardec era, na verdade, a voz que vinha transmitir da parte do Cristo as informações que até hoje nós estamos ainda por aprender.
Isso para ficar registrado que o Espírito Verdade, ou Espírito de Verdade, como queiram, era guia e protetor de Allan Kardec. No livro Na Iniciação Espírita, está registrado Kardec dizendo: ele assinalou-me erros em meu trabalho, indicando as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu apelo todas as vezes que eu necessitasse interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Deu-me inúmeras provas de uma grande superioridade e sua intervenção benfazeja e eficaz se manifestou em meu favor, tanto no tocante aos negócios da vida material, quanto relativamente às questões espirituais. Isso para que nós compreendamos, entendamos que o Espírito de Verdade veio até nós, através de Allan Kardec, mas como também guia e protetor de Allan Kardec, conduzindo a própria vida do codificador, não só no lado material, mas também no lado espiritual. Essa, podemos dizer, foi uma das formas que agiu o Espírito de Verdade. E aqui nós começamos a apresentar quem seria ou a revelação de quem é o Espírito de Verdade. No livro Obras Póstumas, onde Kardec aborda a sua missão, numa comunicação recebida a 14 de setembro de 1963, foi dada a seguinte informação a Kardec: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Kardec não foi um escolhido ou que apareceu para ouvir batida em mesa girante e acreditou porque era um grande cientista. Não. Foi um enviado divino que era um missionário e tinha como missão receber a codificação. E ele já era conhecido na sua postura, na sua conduta e nos seus valores morais. E continua a comunicação. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que foste feliz até o presente, mas é chegada a hora das dificuldades. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós. Quem seria esse mestre de todos nós? Está lá um espírito se comunicando e dizendo: conta conosco, os espíritos, mas conta também com o mestre de todos nós. Quem seria o mestre de todos nós? Quem nós conhecemos? Só pode ser um. Ou será que não sabemos? Continuamos. Ainda sobre a sua missão, uma outra comunicação que diz: quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe em nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitais. Para bom entendedor, esse pedaço dessa comunicação deixa muito claro: os espíritos superiores, esclarecedores, estão a todo instante tentando nos ajudar, tentando nos intuir. E muitos dos nossos pensamentos não são nossos, são intuições que muitas das vezes a desprezamos, não damos o devido valor. E que às vezes nos apropriamos dele como se fosse exclusivamente nosso. E continua a comunicação. Nossa ação, e principalmente a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Ora, essa comunicação registrada pelo próprio Kardec, lá em Obras Póstumas, né, diz claramente que o Espírito de Verdade é um e que influencia sobre ele. Não é uma pleia de espírito.
Mas, Ciro, isso aí é o que diz uma comunicação. Vamos adiante. Continuemos. Podemos dizer que, conhecendo-se o Consolador, conhece-se o Espírito de verdade. E muitos de nós imaginam que o Consolador é uma coisa e o Espírito de verdade é outra. Por quê? Porque nós estamos apegados ao sentido frio da letra. Não procuramos ler a essência, muitas das vezes que as mensagens nos trazem. Vamos ver mais adiante, se o tempo nos permitir. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que tem como título Cristo Consolador, no capítulo 3, no item 3, perdão, está dito: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Aí começou a polêmica. Por quê? Porque nos pegamos a palavra outro, o sentido frio da letra fria. Não conseguimos aprofundarmos a essência da comunicação, porque um sentido de uma palavra isolada, para nós, muitas das vezes, é que define o que ele nos quis dizer. E não conseguimos ver o conjunto da obra. E nos perdemos nas nossas controvérsias. E continua o Evangelho. A fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Outro Consolador, o Espírito de verdade. Para bom entendedor, não precisa mais de nada. O Consolador é o Espírito de verdade, mas muitos dizem que o Consolador é a doutrina. Será que, em essência, não é a mesma coisa? Se você está devagando, vamos aprofundando. Há muito por ser visto. A fim de que eternamente fique convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Como estará em vós? Como é que o Espírito vai poder estar em nós? Será que é incorporado? Não, meus irmãos, em essência, em verdade, em vida, em sentimento, em pensamento. É isso que está escrito aí, que muitas das vezes a gente não consegue entender, porque a gente lê superficialmente. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quem é que tem nos dito algo a respeito desses assuntos? Será que dá para perceber? Não, mas nós não ligamos a palavra outro. O sentido, a essência dessa comunicação. Essas palavras são de quem? Do próprio Jesus, está lá no Evangelho de João. Está transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 17 e 20, e 26, perdão. E continua o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Infelizmente eu tenho que correr, porque senão a gente não sai daqui. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Espera lá. O Espírito de verdade já é o presidente de quem? Do Espiritismo. Mas ele não é uma pleiade, como muitos imaginam. Percebem a dissonância dos entendimentos, que muitos se prendem à letra fria, são, às vezes, profundos conhecedores da doutrina. Homens que leem a doutrina há muitos anos. Mas o Evangelho, o livro de cabeceira, é relegado ao segundo plano. E se esquece de ver o verdadeiro sentido de uma palavra como essa. E continua a comunicação. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E continua, daria para aprofundar milhões, mas infelizmente o tempo não nos permite. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação. Quem é que vem trazer a consolação? Quem? Está aí. Mas a gente passa por cima muitas das vezes. Suprema aos deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa a fim a todas as dores. Precisamos avançar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, está escrito:
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Atribui aí os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Na Gênese, no capítulo 17, item 39, Kardec consignou: quem deverá ser esse enviado? Dizendo: rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. O problema é que no meio de um monte de palavras, numa frase de Jesus, nós só conseguimos ver outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, ao contrário, dissera: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Quem disse isso? O próprio Kardec. Kardec, no início da sua obra, como disse no início, não tinha noção nem de quem era o Espírito de Verdade, nem do tamanho e da importância da sua obra. Tanto que ele consignou lá na Gênese. E continua: não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Essa proposição não poderia referir-se a uma individualidade. Essa passagem nós tiramos para registrar, né? Para demonstrar que o próprio Kardec já tinha entendido, mesmo nesse momento, que não se tratava da pleia de ser o Espírito de Verdade. E que nós, naturalmente, não podemos entender também. Uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos está em nós. Compreendemos-la, porém, muito bem, como referência a uma doutrina, que é quase isso, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. Pelo menos, nesse aspecto, Kardec estava correto, com relação a se tratar da essência da doutrina, se assim nós entendermos. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação da doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Percebe que já existe uma pequena diferença daquilo que Kardec diz, ele diz aqui o que ele disse antes. Aqui ele já fala ser o inspirador dessa doutrina, o Espírito de Verdade. Tá? Isso aí para que nós possamos evoluir em conceituação, não é? Do entendimento daquilo que se pensa inicialmente, o que apresentamos no início, que muitos acham ser o Espírito de Verdade. Jesus não se ateve a formas, aí é grifo nosso. Usava de imagens e palavras figuradas. Outro pode significar mais um, não necessariamente outro diferente. Estou errado? E por que nós não entendemos isso? Só conseguimos ver que outro é outro diferente. Pode ir lá no dicionário, vai na Wikipédia, vai lá, procure. Outro, né, pode significar mais um, não necessariamente diferente. Nós é que nos limitamos à forma. Essa é a grande verdade. E esquecemos do fundo das palavras de Jesus. Queremos entender e fazer a leitura do pensamento de um ser evoluído, de primeira ordem. Segundo, a nossa conceituação em modesta condição de transcrever esses pensamentos. Nós sequer conseguimos transcender e alcançar o que ele diz, muito menos transcrever, codificar o que ele diz. Esse é um dos grandes problemas nossos. E aí nós nos incluímos naturalmente. A nossa condição existencial ainda não permite alcançar as verdades que Jesus nos trouxe, mesmo com a doutrina dos Espíritos. E aí, oportunamente, nós lembramos as palavras de Paulo, que escreveu aos Gálatas, está lá no item 2 do versículo 20. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que seria que Paulo quis dizer com essas palavras? Na plenitude da sua consciência existencial cristã, Paulo já tinha noção, ou pelo menos nesse momento, ao escrever aos Gálatas, ele entendia que nele, o velho Paulo,
Saulo, então, nem existia mais, porque já era Paulo que escrevia. Né? Paulo não existia mais sequer. Era o Cristo que vivia. E é isso que acontecerá com cada um de nós, quando, se conseguirmos, e nós sabemos que vamos conseguir, mais cedo ou mais tarde, alcançar o entendimento que Paulo alcançou das verdades, dos sentimentos, dos pensamentos, dos valores divinos que o Cristo veio trazer para nós. É isso que Paulo quis dizer, que é a essência que é vida, que é o sentimento que realiza, que é aquilo que alimentamos em nós, em plenitude de percepção e de entendimento, aquilo que chamamos de consciência, muitas das vezes, não é? É o que define e o que representa necessariamente quem nós somos. E quando o Cristo viver em nós, em consciência, em plenitude, em valores, em pensamento, em consciência, não será mais os velhos seres enferrujados que nós somos, com cada uma das nossas personalidades que habitará. Porque nós existenciaremos e viveremos, cada um segundo a nossa realidade, mas segundo os valores superiores que o Divino Cristo nos trouxe. Que o Espírito de verdade se apresentou e veio nos trazer através do Espiritismo. Lá na Gênesis, no capítulo 1, no item 42, está registrado: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de seu advento se encontra realizada, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Quem escreveu isso? Kardec, está lá na Gênesis. Tudo que está escrito na Gênesis foi transcrito das informações espirituais e das suas observações. Só Kardec. E o que é que Kardec diz aí? É diferente do que colocou no livro anteriormente apresentado. Ele já começa a observar que o Espírito de verdade é quem? É o verdadeiro Consolador. Uma e outra coisa é a mesma coisa. Só que nós não nos apercebemos muitas das vezes que a codificação foi publicada na medida que foi recebida e transcrita. E transcrita segundo as consciências e percepção momentânea. Os pensamentos não estavam plenamente desenvolvidos. A consciência do que representava tão pouco. E Kardec foi recebendo e muitas das vezes publicando. E a percepção, até mesmo porque não era conveniente, não era adequado para que se soubesse que era o Cristo, o verdadeiro Consolador, né? Como o Espírito de verdade era que estava escrevendo ali, para que isso não criasse polêmicas e divergências outras, porque a corrente religiosa naquela época é que dominava as grandes linhas de pensamento. E continua: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18 e 19. Mas o que será que Jesus quis dizer? Porque vive e nós viveremos. Aí nós perguntamos, não seria algo semelhante ao que Paulo manifestou? Vivendo nele o Cristo, ele viverá, mas os valores do Cristo. É isso que Jesus nos transmitiu e que por alguns milênios nós ainda não entendemos. Pelo menos 2 milênios depois, estamos querendo começar a compreender. No livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 19, está consignado: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venham trazer a verdade e dissipar as trevas. Quem é o nosso Salvador? Qual foi o Salvador nosso que falou aos transviados filhos de Israel? Nós, muitas das vezes, não queremos entender. E achamos que isso é uma ilação, muitas das vezes. Não é. São palavras do Cristo. O problema é que muitas vezes a gente não tem ouvido para ouvir.
E continua: escutai-me. O Espiritismo como outrora, a minha palavra. Espera aí. Escutar o Espiritismo como outrora escutou a palavra dele. E quem mais poderia dizer isso para nós? É lógico. Só que muitas das vezes a gente não quer entender, não quer aceitar. E continua: tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine a planta e que levante as ondas. Revelei a doutrina divina. Quem revelou a doutrina divina? Quem pregou ao extraviado filho de Israel? Quem foi? Como ceifeiro atei os feixes, o bem espaço na humanidade disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Quem disse essa frase? Mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, e quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém, que ajudem-vos, que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais. E essa mensagem é extremamente ampla. Para destacar, e é por uma questão de tempo, aquilo que queremos mostrar, o que vem a seguir lá no Livro dos Médiuns, que é uma nota de Allan Kardec, nós vamos concluir rapidamente. Diz nessa mensagem: os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos da vontade do meu Pai. Quem poderia dizer isso para nós? Qual personalidade? Teria alguém a mais, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que poderia dizer isso? Encaixaria-se em outra criatura? Não, acho que simplesmente ler e passa por cima. Vamos continuar. E destacar. Essa passagem é belíssima. Está lá no capítulo 31, no item 9. Sugiro que os irmãos leiam. A nota que Allan Kardec escreve após esse livro. Observem que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. E o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, ou seja, 3 anos depois. Kardec, após essa publicação dessa comunicação, sequer colocou a assinatura de quem fez essa comunicação. E nós vemos, pelo menos em 2 ou 3 situações, de quem se tratava. Mas observem a nota que Kardec colocou, embora não tenha destacado a assinatura de quem fez essa comunicação. Essa comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade de Paris, ou seja, em outras palavras, Kardec diz que era um médium confiante, sério, equilibrado, daqueles que se pode confiar, foi assinada com o nome de que o respeito não nos permite reproduzir. Ou seja, ele mesmo diz que não tem a condição, pelo respeito que tem o nome, e, por que não dizer, do receio que o meio, ignorante, na falta de conhecimentos espirituais, pudessem ter como interpretação daquilo. E que muitos passassem simplesmente não acreditar, simplesmente por verem a assinatura de Jesus. Senão sob todas as reservas. Tão grande seria o signo em favor de sua autenticidade. E porque dele se há, muitas das vezes, abusado demais. Ou seja, Kardec também com receio dos abusos que haviam sendo feitos pela recepção de comunicações apócrifas, né? Como ele mesmo diz, infelizmente não vai dar para ler a nota toda, senão a gente não consegue adiantar. Se utilizava do nome de Jesus para se dizer bobagens. E diz Kardec, esse nome é o de Jesus de Nazaré. Ele tem na nota, mas ele não coloca, como coloca nas diversas comunicações espirituais, a assinatura de quem traz a informação. De modo algum, duvidamos que ele possa manifestar-se, mas os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais. A razão nos inibe de acreditar que o espírito, por excelência puro, responda ao chamado dos primeiros que apareçam. E ele diz, em todos os casos haveria profanação. Por estas considerações é que nos temos abstido sempre de publicar o que traz esse nome. E continua na sua nota, no qual sugerimos que os irmãos possam ler, para ter uma noção mais completa daquilo que nós estamos transmitindo.
E aí nós ressaltamos que essa mesma comunicação, igualzinha, foi transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo 3 anos depois da publicação do Livro dos Médiuns. Só que dessa vez, ele coloca a assinatura de quem? Do Espírito de Verdade. Está lá, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, colocando a assinatura do Espírito de Verdade. E ainda a data de que recebeu a comunicação, que foi o ano de 1861, ano da publicação do Livro dos Médiuns. E muitas das vezes a gente lê, nós simples participantes da doutrina espírita, né, modestos buscadores de melhoramento, é até normal a gente não ter esse aprofundamento. Mas os mais antigos, os estudiosos, os ditos donos do espiritismo, eles têm a obrigação de saber. E, pai, pouca gente entende ou aceita essa realidade. E aí, seria o Espírito de Verdade a Pleiade que trouxeram a codificação espírita? Está lá, na obra Céu e Inferno, e na Revista Espírita de 1862, a comunicação do Espírito Jobá, que diz: Vedes, foi perguntado a Jobá, vedes os espíritos que estão aqui convosco, ou seja, numa reunião mediúnica, Kardec perguntou ao Espírito Jobá através do médium: quem são os espíritos que estão aqui junto convosco nessa reunião? E Jobá respondeu: eu vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam apressados e benevolentes. Ora, como podemos entender diante de uma comunicação? Está lá, Céu e Inferno, Revista Espírita de 1862. Livros que são acessíveis a qualquer um. Não existe nada de extraordinário. Pelo contrário, podemos baixar tudo de graça hoje pela internet. Todos os informes. Está lá, dizendo. Uma comunicação espiritual onde o Espírito aponta, né, que o Espírito de Verdade se trata de uma individualidade, não é uma pleiade. Né? Mas Silvio é só uma comunicação. Vamos lá. Revista Espírita de 1862, comunicação do Espírito Sanson. Foi perguntado por Kardec: não vedes outros espíritos? E Sanson responde: perdão, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamenais, Sonete, São Paulo, Luís e outros amigos evocais estão sempre em vossas sessões. Mais um Espírito dizendo que o Espírito de Verdade está aqui, entre tantos outros. Não poderia ser uma individualidade. Outra comunicação espírita, dessa feita publicada na Revista Espírita de 1868, pelo espírito Lacordaire. Disse Lacordaire: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de Verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, das quais Jesus havia adiado o ensinamento, a lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Ou seja, Lacordaire, ratificando aquilo que nós vimos anteriormente. Está lá o Espírito de Verdade que dirige, que preside o movimento espírita. E o movimento espírita nada mais é a realização daquilo que Jesus havia prometido anteriormente. Então, a Revista Espírita, 1868, para quem quiser ir buscar. Quando todas as bases lhe forem postas, então virá o Messias, que deverá coroar o edifício e presidir a reorganização, com a ajuda dos elementos que terão sido preparados. Não dá para aprofundar, tem muita coisa para ser comentada aqui, mas, infelizmente, na Revista Espírita do ano de 1866, Kardec fala da qualificação de santo aplicada a certos espíritos. Kardec faz o seguinte comentário ao analisar uma comunicação. A qualificação do Espírito de Verdade não pertence senão a um só. É o próprio codificador, dizendo, né, ou modificando aquilo que disse anteriormente, em outros momentos. O Espírito de Verdade é um só.
diferente do que muitos irmãos imaginam ou acreditam ser a Pleiade e assim interpretam. E pode ser considerada como nome próprio. O Espírito de Verdade é considerado pela espiritualidade por um só e é um nome próprio. Está especificado no Evangelho. Aliás, esse Espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Mais uma prova contundente que o codificador, num dado momento, reconheceu, identificou e nominou quem era o Espírito de Verdade. Falta nós irmos buscar. E a quem poderíamos denominar de a verdade além de Jesus? Sendo o Espiritismo, o cristianismo redivivo. Qual o livro mais provável de encontrarmos a resposta além do Evangelho? Infelizmente, não há mais tempo para continuar a leitura. Não é? Gostaríamos muito. Essa é uma apresentação maravilhosa que nos dá um prazer tremendo. Quem podemos identificar com esse nome? Nosso mestre bem-amado, mestre de todos nós, o Filho de Deus, divino mestre e meu Senhor e o vosso. Todas essas denominações são utilizadas em referência ao Espírito de Verdade, tratados por essas denominações. E aí? Quem poderia ser? Dá para pensar em outra figura? Dá para imaginar que era João Batista? Dá para imaginar que era uma pleiade de espíritos? Não dá. Falta a nós. E aí nós nos incluímos nisso. Precisamos levar quase 40 anos de espiritismo para chegar a esse entendimento. Mas por quê? Porque nós não estudamos. Né? Erasto usou a expressão: eu sou um dos últimos e mais obscuros discípulos do Espírito de Verdade. Está lá na Revista Espírita de 1863. Mas espera lá, quem era Erasto? Fazem ideia? Discípulo de Paulo. Será que era de Paulo que ele estava se referindo? O próprio Paulo disse: não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Será que era Erasto se referindo a Paulo? Absurdo entender dessa forma. Não é verdade? Falta a nós buscarmos o sentido e o fundo das expressões colocadas pela codificação. Não só a leitura. Infelizmente, são 9 horas. Gostaríamos muito de continuar. Nós temos, no mínimo, a mesma quantidade de slides para apresentar que nós apresentamos até agora. Lamentavelmente, nós sabíamos que não iríamos conseguir apresentar tudo, mas asseguro aos irmãos que no canal Encontrando o Espiritismo, com Silvio Figueroa, vão encontrar essa apresentação na íntegra, do início até o último slide, que trata sobre o Espírito de Verdade. Ou, quem sabe, em outra oportunidade, se houver, e nós apresentarmos aqui mesmo, encaminhando para Jesus. Ok, meus irmãos? Agradeço a atenção de todos e esperamos ter, pelo menos, colaborado no sentido de dirimir eventuais dúvidas a respeito de quem seria o Espírito de Verdade. Não temos a pretensão de convencer a ninguém, nem de que ninguém mude de ideia, mas temos, sim, a vontade, e assim o fizemos, de apresentar a nossa opinião, fundamentada nas observações buscadas, nos escritos, não em outro lugar, não pelo pensamento de quem quer que seja, mas da própria codificação e do próprio codificador, coisa que não se pode negar. Muito bem. Chegamos ao final. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer a Jesus a feliz oportunidade que todos nós tivemos de estarmos aqui reunidos em torno do seu santo e divino nome, com o intuito e o propósito de aprender um pouco mais a respeito dos sublimes ensinamentos de luz, de amor e de vida eterna que o Mestre Divino nos envia. Grato, Senhor Jesus, por esse retorno à vossa casa de amor e de oração. Mais uma vez te rogamos, permita-nos, Senhor, ampliar o nosso retorno. E que possamos ter aprendido com esses momentos de silêncio em que nós nos reservamos em nossos lares, para que as nossas reflexões nos levem a conduzir aos nossos trabalhos de forma
mais condizente, mais próxima das tuas verdades. E assim, Mestre Divino, mais uma vez, agradecendo a todos e a ti, Senhor, devolvemos a palavra ao irmão Luiz, que está diante dos trabalhos, para que em teu nome possa dá-los por finalizados. Que assim seja. Bom, meus irmãos, concluído esse trabalho brilhante de entendimento, de esclarecimento para nós, vamos continuar harmonizados para que possamos ser beneficiados com o passe coletivo. Ao término, por favor, saiam em harmonia, sem aglomeração, para mantermos as normas sanitárias.